Oiê! No nosso Doces Receitas de hoje, eu vou preparar uma sobremesa que vocês me pediram muitas vezes, que é uma cheesecake clássica, né? Uma New York cheesecake. O programa hoje não vai ser ao vivo, né? Não vai ser uma live, né? É um programa gravado, mas, né, em compensação, vocês vão ter essa receita super especial que a gente comercializava no Céu de Brigadeiro e fazia muito sucesso. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help. É uma receita relativamente fácil de fazer, né? São 3 etapas. Então a gente vai fazer a basezinha da cheesecake, depois o creme e uma geleia de frutas vermelhas para acompanhar. Mas é uma receita que exige alguns cuidados, né? Para você ter um creme bem bonito, aveludado, sedoso e, né, sem rachar, que eu acho que é o grande problema aí da cheesecake assada, né? Então pega, né, já papel e caneta para ir anotando todas as dicas, né, todos os pulos do gato, como costumam falar por aí. E não esquece, né, de deixar o seu like aí no vídeo. Quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E deixe sempre um comentário, se possível, porque isso nos ajuda bastante a impulsionar os vídeos dentro da plataforma do YouTube. Beleza? Então vamos começar fazendo a base da cheesecake. Para isso, eu vou usar o meu processador, tá? Mas vocês conseguem fazer num processador pequenininho, naqueles mini processadores. E aí, eu vou colocar aqui bolacha. Tá? Eu estou utilizando bolacha Maria, mas pode ser maisena, pode ser qualquer bolacha que você gostar, funciona. Tá? Então, coloquei minha bolacha aqui. Depois, receita com todos os ingredientes sempre embaixo do vídeo e a gente coloca também no nosso canal do Telegram. Tá? Então, embaixo do vídeo, depois vocês vão ter todos os ingredientes certinhos. Então, bolacha Maria. Vou colocar um pouquinho de açúcar refinado, tá? Eu já ensinei uma base semelhante a essa na torta banoffee, que eu acredito que ainda esteja aqui no nosso canal do YouTube. E me perguntaram, né, por que botar o açúcar junto, né, com essa base de biscoito. Tem muita gente que faz, só tritura o biscoito e adiciona manteiga. Eu gosto de colocar o açúcar e gosto de pré-assar essa base, tá? Tem gente também que não pré-assa. Eu gosto porque aí o açúcar derrete no forno, dá uma caramelizada e essa base fica mais crocante e mais estável, ela não quebra tão facilmente, tá? Então pensa que ali o açúcar derreteu, caramelizou e vai juntar, né, todos esses grãozinhos de biscoito e manteiga e aí vai ficar uma crosta mais firme, mais uniforme, mais crocante, tá? Então eu sempre adiciono. Vou triturar isso daqui e enquanto isso vou levar a minha manteiguinha, tá? Para derreter no micro-ondas. Ó, dei uma olhada, preciso triturar mais até virar uma farinha mesmo. Ainda tem uns pedacinhos, eu vou bater mais um minutinho. Pronto. Vou ver minha manteiga. Ó, então manteiga completamente derretida. Meu biscoito
e açúcar já estão... Não, ainda tem uns pedacinhos de bolacha. Tá, então eu vou voltar a bater e aí vou jogando a manteiga para formar uma areia molhada. Tá? E aí vou adicionar manteiga. Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Ah, como meu processador é grandão, às vezes uma quantidade pequenininha como essa ele não pega tão bem. Um mini processador aqui seria melhor do que esse, que é muito grande para a quantidade. Só dá mais uma misturadinha. Never alone. My friends are asking me if I have left the planet 'cause I seem high all the time. They think Tá? Aqui tá pronto. Deixa eu tirar pra cá. E agora a forma, eu vou utilizar aqui uma forma de fundo removível, tá? Mas forma de cheesecake, a mais correta, digamos assim, é aquela forma, minha mãe tinha essa forma, né? Que tem um gancho aqui na lateral, tá? Que a gente abre e ela meio que expande assim e solta o fundo. Então é uma forma também de fundo removível, mas ela tem como se fosse um clips aqui na lateral, que você fecha, né? E ela junta, e aí você abre o clips e ela expande, tá? Essa é a forma ideal e própria para cheesecake. Como eu não tenho, eu vou fazer nessa que é de bolo, de fundo removível, tá? Estou utilizando uma forma aro 15, porque eu gosto da minha cheesecake bem altona, tá? Poderia ser até num aro 18, 17, 18, que ficaria um pouquinho mais baixinha, mas tá ok. Tá? Então aqui eu vou passar um pouquinho de desmoldante no fundo e nas laterais. Tá? Então, uma camadinha só para garantir que depois Nossa. Vai soltar com facilidade, tá? Então, e agora é jogar essa farofinha e compactar bem. Já tô com o meu forno pré-aquecido, então essa base da cheesecake eu vou assar a 180 graus por 10 minutinhos, tá? Até perceber que ela ficou um pouquinho douradinha, tá pronto. Aqui agora é nivelar e apertar bem.
tá? Que é importante, né, dedicar um tempinho bom para deixar bem retinha e bem compactada essa base. Prontinho. Agora, eu vou dar uma limpadinha, ó, não sei se dá pra ver que ficou um pouquinho de farelo de biscoito na bordinha da forma, tá? Eu vou limpar, porque senão depois esses farelos vão ficar no meu creme e eu não quero isso, tá? Então, vou passar aqui. Ficou, né, levemente untadinha com o desmoldante e bem limpinha as bordas, tá? É assim que eu quero. E aí, agora então vou levar 10 minutinhos para o forno, 180 graus, só para dar uma assada nessa base e depois eu vou deixar ela resfriar completamente. Base da cheesecake tá pronta, tá? Então ficou 10 minutinhos no forno, dá essa douradinha. E agora eu vou deixar ela esfriar bem. Como aqui eu tenho pressa, eu vou colocar ela na geladeira, né, com uma grade de resfriamento para não entrar em contato, né, com a prateleira da geladeira. E vou deixá-la resfriando ali até a gente terminar de bater o nosso creme, tá? Então vou levar para a geladeira. E agora a gente vai começar então a preparar o creme da cheesecake, tá? Vou utilizar a batedeira. Deixa eu posicionar ela aqui. Tá? E eu vou utilizar então o batedor raquete. A gente vai fazer um creme, né? Um creme que eu quero que seja sedoso, aveludado, mas esse creme ele não vai crescer, então eu não quero aerar essa mistura, tá? Ele é um creme que leva ovos, então depois que a gente acrescenta os ovos, a gente bate bem rapidinho só para incorporar, misturar bem mesmo, tá? A gente não quer aerar esses ovos, não quer aerar essa mistura, porque a gente não quer que a cheesecake estufe no forno, senão isso faria, né? É um dos motivos que faz a cheesecake rachar em cima, tá? Então a gente vai utilizar o batedor raquete. Deixa eu colocar aqui pro lado e mostrar para vocês os ingredientes. Tá? Então, para o creme da cheesecake, a gente vai utilizar creme de leite. Eu estou utilizando o creme de leite fresco, que é o que eu encontro aqui no Japão. Se quiser utilizar um 25% de gordura, o HT, funciona também, tá? Extrato de baunilha de verdade, tá? Não é essência de baunilha. Se não tiver extrato, aí eu aconselho nem utilizar. Pode ser pasta também, pasta de baunilha, extrato de baunilha, né? Algum ingrediente que tenha baunilha de verdade, ou a própria baunilha, né? Favinha de baunilha, maravilhoso, tá? Se não tiver só essência, que é um produto artificial, né? Que tem um gosto que eu não gosto, eu sugiro utilizar raspinhas de limão. Também super combina com cheesecake e é bastante utilizado, tá? Então, creme de leite fresco, 35% de gordura. Pode utilizar na mesma quantidade um UHT, 25% de gordura, extrato de baunilha, tá? Uma baunilha de verdade, de boa qualidade, ovos, que estão pesadinhos, vai estar lá na descrição da receita, um pouquinho de farinha de trigo, já vou explicar do porquê dela, açúcar refinado e cream cheese, tá? São esses 6 ingredientes do nosso creme. Muito, muito, muito importante que todos os ingredientes aqui, inclusive, né, o cream cheese, o creme de leite, os ovos, estejam em temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente é uma temperatura em torno de 20, 23 graus, tá? No máximo. Tá? Então é importante que esse cheesecake já esteja mais molinho pra gente bater. A gente vai bater bastante só o cheesecake, o cream cheese, meu Deus.
É importante que o cream cheese esteja em temperatura ambiente e a gente vai bater bastante ele, para ele ficar bem sedoso, bem aveludado, porque isso vai gerar uma cheesecake acetinada e bem bonita, tá? Então, o cream cheese já em temperatura ambiente, vou colocar no meu bowl da batedeira e eu vou bater bastante esse cream cheese. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então aqui você pode bater sem medo, tá? O cream cheese para ele ficar bem cremosão. Depois que a gente adiciona os ovos, aí sim bateu, misturou ali rapidinho, tá? Vou colocar o meu extrato de baunilha junto com o creme de leite, tá? Vocês vão ter a medida em gramas, mas é uma colherinha aqui. Vou peneirar a minha farinha aqui junto com o meu açúcar. Tá? E esse pouquinho de farinha de trigo, vocês vão ver uma quantidade bem pequenininha. Eu gosto de utilizar para cheesecake ter um pouco mais de estrutura e o amido da farinha vai ajudar também essa cheesecake não rachar, tá? Então, eu gosto de utilizar esse pouquinho de farinha de trigo na cheesecake. Vou dar uma peneiradinha só na farinha aqui para tirar umas bolinhas. E aí, então, aqui eu tenho a farinha com o açúcar, o creme de leite com a baunilha e os ovos, tá? E aí agora eu vou começar a bater o meu cream cheese. Deixa eu ver o que aconteceu, que não está ligando. Aí aqui pode bater bem. Como o meu bowl é bem grandão, vou baixar aqui, dar uma raspadinha. Ó, mas já tá um cream cheese bem cremoso. Mas vou bater mais ainda um pouco, eu quero ele bem acetinado. Vamos de novo. Mais uma raspadinha. Ó, já tá bem mais macio, mais molinho. Prontinho. Tá? Então meu cream cheese bateu bastante. Tá bem já sedoso, macio. E aí agora eu vou adicionar então a farinha e o açúcar. Tá? E agora a adição de todos, né, essas 3 etapas aqui é rapidinha.
Aí a gente vai bater aí em uma velocidade média baixinha, porque agora, né, a gente não quer mais aerar nada, tá? Então adicionei aqui farinha e açúcar. Vou bater só para misturar rapidinho. Paradinha para mexer de novo o bowl. E agora vou bater numa velocidade bem baixinha e vou começar a adicionar os ovos em fio bem devagarinho. Adiciono um pouquinho, bato, adiciono mais um pouquinho, bato, até esses ovos estarem bem incorporados, tá? Então velocidade bem baixa. Sentiu que incorporou, bota mais um pouquinho. Parar de novo para raspar as paredes do bowl. Vou voltar a bater em velocidade baixinha. Senti que os ovos já estão bem incorporados no creme. Vou adicionar nosso último ingrediente, então, que é o creme de leite, com o extrato de baunilha.
última parada para mais uma raspada. Certificar de que tá tudo bem misturadinho. Vou tirar aqui um pouquinho. Tá, então raspa bem o fundo, as paredes do bowl, a pá da, né, da raquete. E vou dar a última misturadinha. E agora vou pegar então a base da cheesecake que está na geladeira. Já está fria. Tá, então o creme está pronto. Vou tirar aqui. Tirar a batedeira, que eu consigo mostrar melhor aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso creme. E agora vamos para uma etapa bem importante, tá? Eu posso botar esse creme aqui e assar ele direto no forno, tá? Isso dá certo. Mas a cheesecake ela precisa de um ambiente úmido para assar, tá? Então, se você tem lá um forno que tem várias, né, forno convencional, com várias prateleiras, né, aquelas de gradezinha, você pode colocar na prateleira de baixo uma forma com água, tá? Então, pego aqui minha forma, coloco água e boto na prateleira de baixo e boto a minha cheesecake para assar na prateleira de cima. Tá? Essa é uma possibilidade. Aí o calor do forno, né, vai gerar vapor com essa água e a cheesecake vai assar num ambiente úmido. O meu forno aqui, ele tem, as prateleiras não são furadinhas, tá? E tem uma grade, é bem pequenininho e uma prateleira muito próxima da outra, tá? Né, o chão do forno, digamos assim, é uma assadeira, né? Então, não funciona muito bem esse tipo, né, esse método para assar cheesecake, então eu vou assar a minha em banho-maria, tá? Então existem essas duas possibilidades. Então eu vou colocar aqui água, tá? Deixa eu pegar aqui. Então eu já vou pegar água quente da minha torneira, né? Se você não tiver água quente na torneira, ferve a água e coloca. Tá? Então, coloquei água quente aqui, vou levar essa assadeira para o meu forno e aí depois eu vou, né, mostrar para vocês, eu vou envolver essa forma para garantir que não vai entrar nada de água aqui dentro, né, porque ela tem o fundo removível, e vou colocar no banho-maria, tá? Essa é uma outra forma de garantir que vai ter bastante umidade, o meu creme vai assar lentamente e não vai ter nenhuma rachadura. Então, vou levar isso daqui para o forno. O forno para assar cheesecake, eu vou começar com um forno que já está pré-aquecido a 170 graus. Eu vou assar essa cheesecake 15 minutinhos a 170 e depois eu vou baixar a temperatura do forno para 120, tá? Então o cheesecake é um creme, né? Eu quero que tenha um cozimento lento, tá? Então
A gente cozinha os primeiros 15 minutinhos a 170, depois baixa a temperatura do forno para 120, tá? Se não tiver 120 no seu forno, o mais baixo possível, para ter um cozimento lento, tá? Vou agora então pegar duas folhas de papel alumínio, tá? Para garantir que não vai entrar nenhuma água, né, do banho-maria aqui nessa minha forma, tá? Então vou envolver bem aqui. É importante que não tenha emenda de papel alumínio embaixo, né? Então seja uma folha grande que envolva toda a assadeira, tá? Aperta bem e aqui não vai entrar nada, tá? E agora é só botar o creme. Vocês vão ver que o creme vai, né, até praticamente a borda da assadeira, tá? A cheesecake não cresce, não é para crescer, às vezes ela dá uma estufadinha. Vocês vão ver que a gente sabe o ponto quando dá uma estufadinha na borda, tá? Então a borda começa a ficar firminha, dá uma estufadinha, mas o centro ainda tá bem molenguinho, tá? Então ela fica firme nas bordas e ainda bem molinha no centro, tá? Esse é o ponto certo da gente tirar do forno. Se ficou algum pedacinho de cream cheese aqui que não foi bem batido, não tem tanto problema, porque ele vai derreter no forno e vai ser incorporado no creme. Certo? Então, cheesecake pronta. Vou levar para o forno. Passou 15 minutinhos, vou baixar a temperatura e aí eu volto para mostrar como é que ela sai do forno. Oiê! No vídeo de hoje a gente vai preparar uma geleia de frutas vermelhas. Ela pode ser utilizada para acompanhar um bolo, para rechear um bolo, para servir com uma cheesecake, com uma torta, enfim, tem 1001 utilidades. A gente vai utilizar para essa receita, então, eu estou utilizando frutas congeladas, tá? Mas se você tiver frutas frescas também pode usar, tá? Tiver, né, frutas vermelhas tem um prazo de validade curtinho, então, né, tem aquele morango que já está um pouquinho passado, pode utilizar para fazer geleia, é uma boa forma, né, de aproveitar e aí prolongar um pouquinho a validade dessas frutas que são tão caras, né, sazonais aí. Então coloquei frutas vermelhas, tá, congeladas aqui no meu caso. Se for congelada direto do freezer para a panela. Se for frutas frescas, só higienizar e aí já coloca na panela, tá? Açúcar e um pouquinho de suco de limão, tá? Vai ser o nosso ingrediente ácido aqui, né? Geralmente é bacana utilizar um ingrediente ácido para geleia. E aí, vou ligar o fogo. Aí agora é simplesmente deixar apurar até chegar no ponto, né, que você quiser, tá? A gente pode reduzir menos essa geleia e ter um coulis, né, que é uma calda bem ralinha, e aí é só, né, mixar, botar num mixer, num processador e peneirar, né, aí você vai ter uma calda mais ralinha e bem lisa, e você pode ter uma geleia bem pedaçuda e mais consistente, só deixando apurar um pouquinho mais no fogo, tá? Então, sempre que eu preparo geleias, sempre surge a pergunta da pectina, né? Muita gente utiliza a pectina para o preparo de geleia. Eu não costumo utilizar, tá? A pectina vai deixar a geleia mais consistente. Então, se você quiser aquela geleia meio que desmolda, tipo gelatina, assim,
né, que fica bem firmona, aí você pode adicionar um pouquinho de pectina, tá? Mas existem frutas que naturalmente contêm já pectina, né, e que aí já fazem esse papel, tá? Mas eu não sinto nenhuma necessidade de adicionar. Aqui eu estou utilizando uma mistura que vem já, né, com frutas vermelhas diversas. Então tem morango, tem framboesa, mirtilo, mas se quiser fazer só de morango, só de mirtilo, também é uma possibilidade. Aqui não precisa ficar mexendo, pode só ficar ali por perto, né, gerenciando o ponto da geleia. À medida que as frutas vão cozinhando, vão ficando macias, aí eu gosto de ir dando uma apertadinha nelas. Pra mim, questão de mais uns 2 minutinhos já vai estar no ponto, tá? Eu quero, né, uma geleia que não seja tão firme que nem a de passar no pão e também não tão ralinha como um coulis, assim, né, que se espalha muito, tá? Então vou fazer uma geleia mais intermediária. Ó, ela já tem uma consistênciazinha bacana. Tá? Sempre lembre que, né, quando resfriar essa geleia ela vai ficar mais firme. Então, pra mim aqui já tá quase lá. Já tá no ponto que eu quero, vou desligar. Tá? Então, ó. Tenho. E como eu quero essa geleia sem muitos pedacinhos para o preparo que eu vou fazer, eu vou passar ela na peneira, tá? Mas em muitas e muitas vezes eu utilizo ela assim, pedaçuda mesmo, porque eu acho que fica extremamente saborosa também, tá? Então aí depende, né, pra que você vai utilizar essa geleia. Então eu vou tirar aqui o meu fogãozinho.
vou simplesmente passar a geleia na peneira, tá? E só cuidado, né? Que a geleia tá quente. Se for passar numa peneira, tem que ser de metal. Se não, espere esfriar ou bate no mixer, no processador e depois peneira. Tá? Geleia em geladeira, bem fechadinha num vidro, tranquilamente aí uns 7 dias, tá? E vocês também podem congelar essa geleia. Então, nossa geleia de frutas vermelhas está pronta. Agora é só deixar esfriar e aí utilizar no que você quiser. Espero que você tenha gostado. Acabei de tirar do forno a cheesecake, tá? Então ela assou a 170 graus por 15 minutos. Aí eu baixei a temperatura para 120 graus e ficou 55 minutos mais, tá? Então ficou 1h10, tá? 15 primeiros minutos a 170, depois a 120 graus. Só confirmar se é isso mesmo, 170 e 120, isso. Eu sou péssima para gravar números, então eu sempre tenho a minha cola aqui na frente, tá? Deu 55 minutos, eu fui lá, dei uma balançadinha na forma e vi que as minhas bordas já estavam firmes e o centro ainda, né, tava um pouquinho molinho. Mas esse é o ponto, tá? Quando você abre o forno, depois, né, sei lá, deixou 15 minutos, deixa lá mais uns 45, 50, né, a 120 graus. Você abre lá com muito cuidadinho a sua porta e vai sacudir a forma. Deixa eu tirar aqui já do banho-maria. Deixa eu jogar aqui fora, pronto. Então você vai lá, dá uma balançadinha na forma, se o centro, né, ainda tá um pouquinho molinho, que nem uma gelatina assim que tá firmando, mas as bordas já estão firminhas, ok, tá pronta, pode desligar. E aí a gente deixa 1 hora ela resfriando dentro do forno com a porta entreaberta, tá? O meu forno aqui, ele não segura a porta entreaberta, então eu coloco uma espátula, alguma coisa que o cabo ali fica deixando a porta do forno entreaberta, porque a cheesecake precisa resfriar devagarinho, tá? Então, assim, algumas coisas fazem ela rachar, tá? A minha rachou um pouquinho aqui, mesmo com todos esses cuidados, tá? E deixa eu só tirar aqui o papel. Tá? Então, 0 água, não entrou nada. O que pode fazer a cheesecake rachar? Falta de umidade lá dentro, né? Então, um ambiente muito seco, né? Pensa lá no solo do sertão, né? De tão seco vai rachando. Então, com a cheesecake acontece a mesma coisa. Se não tem a umidade, né? Ela pode rachar. Então, por isso a gente coloca ou na prateleira de baixo, né? Uma forma com água para gerar vapor dentro do forno, ou pode fazer que nem eu fiz aqui, colocar em banho-maria, tá? Então, umidade é o fator número 1, assim, que faz a cheesecake rachar. E aí, se a gente ficar abrindo a porta, né, do forno para ficar espiando lá algumas vezes, esse abrir a porta vai gerar mudança de temperatura e perda da umidade. Então, ficar abrindo também não é bacana, tá? Que mais que pode fazer? Se o resfriamento da cheesecake for muito rápido, então terminou de assar, eu tiro ela do forno e vou para um ambiente que está muito, né, com uma diferença muito grande de temperatura,
isso também pode propiciar. Então, por isso que a gente deixa, né? Terminou de assar, desliga o forno e deixa a porta entreaberta e deixa ela lá dentro 1 horinha resfriando. Passou essa 1 horinha, agora eu vou tirar. Ela tá bem morninha aqui, bem tranquilo de pegar com a mão. Vou deixar ela resfriar completamente aqui, agora em cima da bancada, em cima de uma grade. Ficou temperatura ambiente, plástico filme e geladeira, tá? De preferência de um dia para o outro, no mínimo umas 6 horas, tá? Eu gosto de fazer num dia e desenformar ela só no dia seguinte. Então, acho que eu anotei aqui. Então, ambiente seco, se assou... se ela assar demais, né? Então, você esqueceu a cheesecake lá no forno e ela assou demais. Ela vai começar a estufar e aí, né, estufa e depois ela vai murchar e isso também vai fazer ela rachar. Então, assou demais, ambiente seco, resfriou muito rápido, né, e o ficar abrindo a porta do forno. São os 4 principais fatores que podem levar, né, a cheesecake a rachar. Aqui no meu caso eu acho que é porque o meu forno realmente ele tem uma distribuição de calor bem ruim, tá? Então aconteceu, mas tá uma rachadura, né, pequena. Então é isso, vou deixar agora ela resfriar completamente aqui, passar plástico filme e geladeira de um dia para o outro e aí amanhã eu venho pra gente desenformar e finalizar então a nossa cheesecake. Nossa cheesecake já passou a noite na geladeira e agora então é hora da gente finalizar, desenformar e finalizar, tá? Eu só tirei o plástico filme, agora eu gosto de vir com essa espátula que é de degrauzinho, para, né, passar nas bordinhas, para garantir, né, se não vai ter nada ali grudadinho, tá? Então, posso pegar e passar aqui, sempre fazendo pressão contra a forma, né, para não estragar o creme. E aí, né, como eu falei no início, essa não é a forma de cheesecake, se a gente tivesse aquela de abrir aqui, seria muito mais fácil, mas, né, é bem possível fazer nessa, tá? Então agora eu vou começar a pressionar o fundo aqui para soltar o creme. Dar uma apoiadinha aqui para me ajudar. Esse tá com alça, né? Esse não vai funcionar. Deixa eu pegar um outro pote aqui. Tá? A cheesecake, quando assa direto no fogo, que não é em banho-maria, a lateral fica bem mais retinha, tá? Vou tirar agora aqui do fundo. Com uma faquinha. E agora finalizar com a geleia que a gente fez.
quiser. Eu peguei uns moranguinhos. Dá pra, né, decorar com frutas vermelhas. Bom, esses estão bem pequenininhos, são moranguinhos orgânicos. Vou deixar alguns na metade. Aqui só. Tá bom já. Vou botar. Pra mim tá bom assim. Aqui. Então tá aqui a nossa cheesecake, feita especialmente, né, para o Dia das Mães. A cheesecake deve ser consumida, né, cheesecake assada, consumida em temperatura ambiente, então sempre a minha dica é tirar uns 30 minutinhos antes de servir, né, você tira da geladeira e aí a hora que for servir vai estar na temperatura ideal para ser consumida. Espero que vocês tenham gostado dessa live, façam muita cheesecake, seja para o Dia das Mães ou para outra ocasião especial. E vou cortar agora uma fatia para vocês verem. Aqui na hora do serviço é sempre bacana limpar a faca entre um corte e outro. Essa é a nossa cheesecake, então, New York Cheesecake clássica com geleia de frutas vermelhas. Até a próxima!